Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra matricial e vetorial. Aqui é a professora Fabiana, essa é a nossa aula 12 e nós iremos continuar com o assunto de vetores que nós iniciamos na aula anterior. Nesta aula anterior, nós falamos do tratamento geométrico de vetores e agora faremos o tratamento algébrico. O tratamento algébrico consiste em trabalhar com os vetores a partir de suas coordenadas. Para isso, nós teremos o sistema de coordenadas xy quando o vetor estiver no plano, ou xyz quando ele for um vetor do espaço. Então, vamos iniciar a partir do que nós estudamos na aula passada. Então, olha só. Na aula passada, a gente fixou um segmento orientado a B, que está representado por essa seta. Só lembrando, o segmento orientado é um segmento que tem ponto final, ponto inicial e ponto final fixados, e eles são representados com a seta lá no ponto final, como esse desenho que eu fiz aqui, ó, segmento orientado a B. Depois, nós definimos o que é vetor. O vetor associado ao segmento orientado a B é o conjunto de todos os segmentos orientados que são equipolentes com AB. Esse tio aqui está significando essa palavra que eu acabei de falar, equipolente, que nós vimos na aula passada, que significa três coisas: ter a mesma norma, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, nessa figura que eu fiz aqui ao lado, nós temos três segmentos orientados que têm o mesmo comprimento, ou seja, a mesma norma, a mesma direção, que é a inclinação, vamos pensar aqui com a horizontal, e tem também o mesmo sentido, eles estão sendo percorridos da mesma forma. Então, esses três segmentos aqui, nós podemos falar que eles são equipolentes. Agora, olha só, então, o vetor AB é o conjunto de todos os possíveis segmentos orientados equipolentes com AB. Então, não existem apenas esses três, existe uma infinidade. Aqui nós desenhamos três para dar como exemplo. E aqui o texto vai começar a falar o seguinte: vamos pegar dois segmentos orientados aqui desse conjunto, que o vetor, então, é essa quantidade infinita aí de segmentos orientados. Pegamos dois deles, o CD e o EF. Então, pela definição, CD é equipolente com AB. Significa que ele tem a mesma norma, direção e sentido que o AB. E o EF também é equivalente com AB, significando que tem a mesma norma, mesma direção e mesmo sentido que o AB. Então, nós podemos comparar o CD com o EF, que foi uma listinha de propriedades que nós listamos depois que falou de equipolência. A gente falou lá que ela era reflexiva, simétrica e transitiva. Então, isso é a transitividade. Aí nós podemos, então, comparar o CD com o EF, já que o AB é equipolente com o CD e o AB é equipolente com o EF, o CD vai ser equipolente com o EF também. Eles têm a mesma norma, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, agora vamos focar nessas três observações que a gente escreveu aqui abaixo. Olha só. Nós vamos concluir disso tudo o seguinte: qualquer segmento orientado aqui do conjunto dos vetores, do vetor AB, vai definir o mesmo conjunto. Se você escolher, por exemplo, o CD e escrever o vetor CD vai ser o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes com CD. E quando você comparar esse vetor CD com o vetor AB, eles vão ter os mesmos elementos. Com isso, nós podemos falar que todos os segmentos orientados do conjunto AB têm a mesma norma, a mesma direção, o mesmo sentido que o segmento orientado AB. E podemos falar também que o ponto final menos o ponto inicial de qualquer um dos segmentos orientados do conjunto AB, inclusive o segmento orientado AB, que também está aqui nesse conjunto, porque o AB é equivalente com ele mesmo, vai resultar nas mesmas coordenadas. Olha a palavra coordenada aparecendo aqui pela primeira vez, ó. Vai resultar nas mesmas coordenadas. Como é que a gente conseguiu essas coordenadas? Fazendo o ponto final menos o ponto inicial de qualquer segmento lá do conjunto. Então, ó, pegou o vetor
conjunto dos vetores, que tem um monte de segmento orientado. Escolhe um deles, por exemplo, o AB, e faça ponto final menos ponto inicial. Isso é uma subtração, é uma operação com pontos, né, que a gente definiu lá atrás. A subtração de pontos vai ser coordenadas do ponto inicial, coordenada x menos coordenada x, vírgula, coordenada y menos coordenada y. E aqui nós estamos falando, essa notação aqui está considerando que é do plano, porque tem duas coordenadas, mas o mesmo vale para espaço. Então, se fazendo coordenada do ponto final menos coordenada do ponto inicial, você encontrar as coordenadas x, y, nós podemos concluir que um segmento orientado vai estar no vetor, no conjunto dos vetores AB, se e somente se a subtração do ponto final menos o inicial coincidir com x, y também. Para o espaço, nós vamos ter x, y, z. Então, aqui nós estamos fechando um critério para trabalhar com os vetores a partir de suas coordenadas. Basta fazer o ponto final menos o ponto inicial. Então, vamos formalizar essa definição. Olha só. Dizemos que x, y são as coordenadas do vetor do plano AB, se b menos a for igual a x, y. E podemos denotá-lo dessa forma. AB é igual a x, y. O mesmo é válido para vetores no espaço. Isto é, se os pontos A e B forem do espaço, e se fizer b menos a, dando origem às coordenadas x, y, z, nós diremos que o vetor AB tem coordenadas x, y, z. Vamos denotar dessa forma. Aqui nessa observação está dizendo o seguinte: nós podemos definir vetor V igual a x, y, se b menos a é igual a x, y, onde o segmento orientado a B é um representante arbitrário do vetor V. E o mesmo acontece no espaço, ou seja, a gente não precisa necessariamente usar as letras, o segmento AB, a gente pode chamar de uma outra letrinha, por exemplo, V, porque nós vimos lá atrás, né, que os vetores têm uma infinidade de representantes, então basta que um deles, ao fazer coordenada do ponto final menos inicial, der origem a x, y, nós poderemos então definir o vetor V como sendo x, y. Então, para exemplificar, nós temos aqui alguns pontos representando o ponto inicial e final do segmento orientado AB, e o segmento orientado AB é um representante do vetor V. É como se fosse assim, ó. Tá aqui, segmento AB, segmento orientado AB, que representa o vetor V. Nós queremos encontrar as coordenadas de V em todos esses casos. Então, vamos lá, calcular um por um. Então, olha só. No primeiro caso, o ponto inicial tem coordenadas 3 e menos 2 e o ponto final 1/3 e 5. Então, o vetor V vai ser definido como sendo B menos A. Então, vamos pegar as coordenadas de B menos as coordenadas de A. 1/3 menos 3, 5 menos 2. Aqui nós vamos fazer o cálculo, né, de 1/3 menos 3. O 3 você pode escrever como sendo 3 vezes 3 sobre 3, né? Coloquei 3 em cima e embaixo. Então, vai ficar 1 menos 9 sobre 3, que é 8 sobre 3. O 9 é negativo, né? Então, é menos 8 sobre 3, como tá aqui. E aqui, ó, menos com menos mais, 5 mais 2, 7. No item B, as coordenadas de A são 1 e 3 meios, e B, menos 4 e 3. Então, o vetor V será B menos A. Faz as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Menos 4 menos 1 dá menos 5 e 3 menos 3 meios. Vamos fazer isso aqui. 3 menos 3 meios, você pode escrever como sendo 3 vezes 2 sobre 2, menos 3 sobre 2. Então, vai ficar 6 menos 3 sobre 2, que é igual a 3 sobre 2, como está aqui. No item C, os pontos já são do espaço. Olha, tem 3 coordenadas. Então, temos o ponto A e o ponto B, o vetor V, que é o vetor definido pelo segmento orientado AB, as coordenadas serão B menos A. Menos 3 menos 1 vai ficar menos 4. 5 menos 3 vai ficar 2.
e 2 menos 1. 2 menos menos 1, né? Então, é 2 mais 1, que é 3. E no item D, temos aqui os pontos A e B, do espaço também. Então, é um vetor do espaço. Então, V é B menos A. Então, vai ficar menos 3 sobre 2, menos 1 sobre 2. Vamos fazer a continha juntos aqui, ó. Menos 2 terços, menos menos meio ficou mais meio. Agora, os denominadores são 2 e 3. Eu estou tentando fazer aqui uma alternativa ao mínimo múltiplo comum para quem quiser utilizar. Então, nós temos que deixar com os mesmos denominadores, né? Então, nós vamos multiplicar o 3 pelo 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. E o 3 vezes 2 vai ficar 6. E aqui nessa outra, vamos multiplicar por 3 em cima e embaixo, né? Vai ficar 6 embaixo e 3 em cima. Agora que já tem os mesmos denominadores, você conserva o denominador e faz a continha em cima. Então, menos 4 mais 3 dá menos 1 sobre 6, que é essa fraçãozinha aqui. O segundo é menos 1 menos 0, que ficou menos 1. E o último é 2 quintos menos 6. Aqui nós vamos fazer, então, 2 quintos menos 6. Esse 6 você coloca sobre 5. Então, tem que multiplicar o 6 por 5, vai ficar 30. E embaixo por 5. 5 vezes 1, 5, né? Agora tudo é sobre 5, então vai ficar 2 menos 30 sobre 5, que é o menos 28 sobre 5. Tá aqui. Continuando com os nossos exemplos, vamos ver agora, a partir dessa figura, a partir desse esboço, duas observações. Olha só, aqui nós temos o segmento orientado AB, que representa o vetor U. E aqui temos o segmento orientado CD, que representa o vetor V. Então, aqui no item A, as coordenadas do vetor representado pelo segmento orientado AB, que é o vetor U, são calculadas da seguinte forma. A gente vai ver a extremidade do vetor, que é o ponto B, que tem coordenadas menos 2, 1. Então, aqui, menos 2, 1, menos as coordenadas do ponto inicial, que tem coordenadas 1, 2. Então, fazendo esse cálculo, vamos ficar com menos 2, menos 1, menos 3. 1 menos 2, menos 1. Então, podemos concluir que o vetor U é definido pelas coordenadas menos 3, menos 1. Já no item B, nós vamos concluir o seguinte. Nós temos o vetor V representado pelo segmento CD. Então, fazendo as coordenadas do ponto final, que são as coordenadas de D, que são 5 e 1, menos as coordenadas do ponto inicial, que é o C, que é 2, 0. Nós teremos 5 menos 2, 3. 1 menos 0, 1. Então, o vetor V é representado, pode ser definido pelas coordenadas 3, 1. Podemos fazer algumas observações interessantes aqui. Notem que o vetor U e o vetor V têm a mesma inclinação com relação ao eixo horizontal x. Eles têm o mesmo comprimento. Por ter a mesma inclinação, podemos falar que eles têm a mesma direção. Por ter o mesmo comprimento, nós podemos falar que tem a mesma norma, mas eles possuem sentidos contrários. E isso se reflete aqui nas coordenadas. Se a gente escrever esse vetor inicial aqui, essas coordenadas menos 3, menos 1, colocando menos em evidência, nós vamos encontrar menos 3, 1, que é menos o vetor V, porque o vetor V é o 3, 1, né? Então, nós vamos concluir, ó, que o vetor U é menos V. Eles são opostos um do outro. Continuando com os nossos exemplos, nesse esboço nós podemos observar que os vetores representados por todos esses segmentos orientados que nós estamos vendo aqui, têm todos eles coordenadas 2, 1. Então, olha só, quando a gente faz ponto final menos o ponto inicial, aqui nesse DC, desculpa, no CD, vai ficar 1 menos menos 1, vai ficar 2. Y, 4 menos 3, 1, vai dar 2, 1. O OP parte da origem e tem a extremidade em P. Vai ficar 2 menos 0, 1 menos 0. Vai ficar 2, 1 também.
Esse AB vai ficar 5 menos 3, 2. 3 menos 2, 1. E, então, todos esses segmentos orientados aqui representam o mesmo vetor, que pode ser definido como sendo V igual a 2, 1. É comum a gente dar preferência, quando a gente está trabalhando em alguns conceitos, alguns conteúdos, para o vetor que parte da origem. Então, mais à frente, quando a gente falar do vetor V de coordenadas 2, 1, a gente já vai pensar naquele que parte da origem. Então, olha só, a respeito disso que eu acabei de falar. Aqui nesse exemplo 28, nós temos o segmento orientado OP, que representa o vetor V do espaço, que está no espaço, tem 3 coordenadas, e as coordenadas são x0, y0 e z0, porque são as coordenadas da extremidade, são as coordenadas do ponto P, que é a extremidade do vetor. Ó. P tem coordenadas x0 no eixo x, y0 no eixo y, e a altura dele é z, z0. Então, este vetor V é um vetor de coordenadas x0, y0, z0, e um de seus representantes é esse OP, que parte da origem. E aí tem essa definição aqui embaixo, ó. Vetores com representantes partindo da origem, só para reforçar isso. Então, se P é o ponto de coordenadas x0, y0, z0, sempre vai existir um vetor que tem essas mesmas coordenadas. E esse vetor, um de seus representantes é o OP, é o vetor que parte da origem. Tem apenas esse? Não, qualquer outro, né, que tenha a mesma inclinação, a mesma direção, a mesma inclinação é a direção, né? A mesma norma e o mesmo sentido também vão ter coordenadas x0, y0, z0, mas um em especial parte da origem. O mesmo vai acontecer no plano, se tivesse apenas duas. Bom, agora que nós temos as coordenadas dos vetores, nós podemos calcular a sua norma utilizando essas coordenadas. Então, a norma do vetor V, se ele tem coordenadas x, y, será a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E se ele for um vetor do espaço, que tem as coordenadas x, y, z, a sua norma será x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. A norma, como nós comentamos na parte geométrica, é o comprimento, é a distância, então, do ponto inicial para o ponto final. Então, a gente vai usar aquela definição de distância. Então, olha só, pegando um representante do vetor que parte da origem, o ponto inicial é O e o ponto final é o XY. Então, nós faremos, ó, x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, e o x menos 0 é x, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo dentro da raiz quadrada. O mesmo vai acontecer no espaço quando você tem 3 coordenadas. Então, para a gente praticar, olha só, vamos calcular algumas normas, a norma de alguns vetores. Vamos pegar um aqui do plano e um do espaço. Então, na letra A, nós temos o vetor de coordenadas menos 8 terços e 1. Então, a norma do vetor, o nome dele é V, pode ser qualquer outra letra, tá? U, T, A, B. Então, a norma de V é a raiz quadrada de menos 8 terços ao quadrado mais 1 ao quadrado. O negativo está ao quadrado, então vai ficar positivo. 8 ao quadrado é 64 e o 3 ao quadrado, 9. Então, 64 sobre 9 mais 1. Vamos fazer esse cálculo aqui utilizando as frações. Então, esse 1 aqui, você pode escrever sendo 9 sobre 9. Então, ó, 64 mais 9 sobre 9. Vai dar 73 sobre 9. Agora, esta fração que está dentro do radical, nós podemos olhar como sendo raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Por isso que aqui, ó, ficou o 3 no denominador, porque a gente extraiu a raiz do 9, certo? Olha o segundo, letra B. O vetor agora tem coordenadas menos 5, 3 sobre 2. Então, a norma do vetor será menos 5 ao quadrado, que é 25, e o 3 sobre 2 ao quadrado, mais 3 sobre 2 ao quadrado, que é 9 sobre 4. Vai tirar o mínimo múltiplo também aqui, ou fazer aquele processo, né? Então, aqui o 25 a gente deixou sobre 4, multiplicou por 4, vai ficar 100 sobre 4. 100 mais 9, 109 sobre 4. E aqui tirou a raiz tanto do numerador como do denominador.
O numerador não tem raiz exata, então a gente manteve na forma raiz de 109. E aqui tirou a raiz do 4, que é 2. Aqui no item C, já é um vetor do espaço, tem 3 coordenadas. Então, a norma será raiz quadrada do menos 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 9 ao quadrado. Aqui a gente só calculou, o valor foi raiz de 29. Então, para finalizar, vamos agora calcular a norma do vetor V da letra D. Então, nós vamos ter a raiz quadrada do menos 1 sobre 6 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1/5 ao quadrado. Aqui os negativos estão todos elevados ao quadrado, então todos os resultados ficaram positivos. Calculamos as potências e agora na soma das frações, nós vamos observar os denominadores, né? O 36 fatorando é 3/4 e o 25 é 5 ao quadrado. Eles não têm nada em comum. Então, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar a primeira fração por 25 sobre 25, eu reescrevi aqui em cima, ó. Então, ficou 25 dividido por 36 vezes 25, mais essa fração 1. Por que eu estou multiplicando por 25 aqui embaixo? Para que tenha os mesmos denominadores, porque essa última nós vamos multiplicar por 36. Então, essa do meio precisa ficar também 25 vezes 36. Então, nós colocamos aqui 25 vezes 36, 25 vezes 36, e a terceira nós multiplicamos por 36. Então, ficou 36 dividido por 36 vezes 25. Agora, essa multiplicação do denominador dá 900. Então, nós vamos conservar o denominador e fizemos a soma dos numeradores. Então, ficou 25 mais 900 mais 36, que é 961. Embaixo, 900. Esses dois números têm raiz exata. Então, tirou a raiz do 961, ficou 31. E a raiz do 900 é 30. E aí, a gente concluiu aí o cálculo das normas. Continuando aqui com o nosso assunto de norma, alguns vetores que possuem norma igual a 1 recebem o nome de vetores unitários. Como exemplo, nós vamos listar aqui, ó, no plano XY, nós temos os vetores I e J. O vetor I tem as coordenadas 1, 0, e o vetor J tem as coordenadas 0, 1. Eles são chamados de vetores canônicos do plano. Já no espaço, nós temos também I e J e agora um no eixo Z, que é o K. Esse vetor I tem as coordenadas 1, 0, 0. Esse J tem as coordenadas 0, 1, 0 e K tem as coordenadas 0, 0, 1. São chamados também de vetores canônicos do espaço. Existem vários outros vetores unitários, certo? Então, basta que, ao calcular a norma, esta norma seja igual a 1. Então, olha só, aqui nesse exemplo, nós queremos encontrar o valor de A para que esse vetor seja unitário. Então, basta que a gente aplique essa definição. A norma do vetor tem que ser igual a 1. Você vai pegar as coordenadas do vetor e vai calcular a norma. Então, nós vamos ficar com a primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, mais terceira coordenada ao quadrado. E aqui, eu desenvolvi o cálculo da seguinte maneira. Como nós temos frações, tanto o numerador como o denominador estão elevados ao quadrado, então essa primeira fração aqui vai ficar 1 sobre 9. 1 sobre 9. Essa aqui vai ficar 1 sobre 4. Esse parêntese aqui ao quadrado, por enquanto, eu vou manter do jeito que está, e ele tem denominador 1. Então, olhando as frações, nós temos o 9 e o 4. Então, nós vamos transformar esse cálculo numa soma de frações com denominador 36, né, que é o 9 vezes 4. Então, no primeiro parêntese, na primeira parcela, você vai colocar o A ao quadrado vezes 36 sobre 36, porque você quer que apareça o denominador 36, né? Nesse segundo aqui, que é 1 sobre 9, você vai multiplicar por 4 em cima e embaixo. Então, vai ficar 4 sobre 36. E nessa última, você vai multiplicar por 9. Então, é 9 sobre 36. Agora que tudo está sobre 36, a gente vai somar. Então, olha só, esse número aqui é esse, e 9 mais 4 é esse 13 que apareceu aqui. Agora, é o seguinte,
Nós queremos encontrar o valor do A, e o A está dentro aqui deste radical. Então, nós vamos precisar levar o quadrado em ambos os membros. Mas antes de levar o quadrado em ambos os membros, a gente fez mais um detalhe aqui. Note, como é uma fração dentro do radical, e o denominador da fração tem raiz exata, então você vai colocar o radical no numerador e o radical no denominador. E a raiz do 36 foi igual a 6. A partir daqui, o que nós vamos fazer? Você está, nesse momento aqui, você vai usar a seguinte propriedade: igualdade de frações. A sobre B é igual a C sobre D. Se somente se, multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Então, AD é igual a BC. Então, multiplicou o 6 com 1, e esse aqui embaixo do 1 tem 1, né? E vezes 1. Então, ficou, ó, raiz de 36, que multiplica A ao quadrado menos 1, que multiplica A menos 1 ao quadrado mais 13, vezes 1. Tá aqui. E 6 vezes 1, 6. E agora, a gente elevou ao quadrado. Esse quadrado aqui tem a intenção de eliminar esse radical com esse quadrado. Então, na próxima linha, olha só, o radical foi eliminado e no segundo membro você calculou 6 ao quadrado, que ficou 36. Agora, a gente vai isolar o termo que tem o que tem a letra A. Então, nós temos que isolar essa parte aqui. Então, esse 36 foi para o segundo membro, aí foi subtraindo. Então, ficou 23. E depois ficou... Esse 36 dividiu o segundo membro, então ficou 23 sobre 36. Então, continuando, a partir desse ponto, como nós queremos isolar o A, e o A está nesse parêntese que está elevado ao quadrado, nós vamos acrescentar a raiz quadrada em ambos os membros. Então, nós ficaremos com A menos 1 ao quadrado, dentro do radical, igual a raiz de 23 sobre 36, né? Aqui no primeiro membro, quando eu eliminar esse radical, eu preciso tirar o A menos 1 em módulo, porque A menos 1, a gente não tem garantia de ser sempre positivo. É diferente do caso anterior, olha só. Quando eu cortei aqui o 2 com a raiz, o que saiu do radical é sempre positivo, porque é o A menos 1 elevado ao quadrado, que deixa todo número positivo por causa do quadrado. O 13 é positivo, então esse cálculo aqui sempre é positivo. Tem uma pequena diferença nesse caso aqui, ó. Quando eu tiro o A menos 1, quando eu corto aqui o radical com o 2, esse A menos 1 a gente não tem garantia de ser positivo sempre. Então, bota o módulo, e aí você vai ficar com a raiz de 23, e a raiz de 36 é 6, né? Agora, você vai usar uma equaçãozinha, propriedade de módulo, equação modular. Quando o módulo, por exemplo, o módulo de x é igual a k, então x é mais ou menos k. Então, por isso que apareceu agora essa sentença aqui, ó. A menos 1 é mais ou menos raiz de 26 sobre 36, que é 6, né? Então, esse menos 1 veio para o segundo membro. Aqui eu já eliminei, já calculei a raiz do 36 nessa próxima parte. E esse menos 1 veio para o segundo membro. Então, ficou A igual a 1 mais... Aqui é mais ou menos, que eu tinha esquecido de digitar aqui, ó. Raiz de 23 sobre 6. E agora, a gente tirou o mínimo múltiplo comum aqui. Esse 1 a gente escreveu como sendo 6 sobre 6, para usar o mesmo denominador e ficar igual a 6 mais ou menos raiz de 23. Então, tem duas possibilidades para esse valor de A, né? Bom, vamos falar um pouco agora sobre igualdade de vetores. Quando é que dois vetores são iguais? Eles são iguais quando as suas coordenadas correspondentes são iguais. Quando a gente trabalhou com a parte geométrica, a gente estava focando nas características do vetor, norma, direção e sentido, né? Mas quando você tem as coordenadas dos vetores, usaremos essa definição. Basta que as coordenadas correspondentes sejam iguais. Então, olha só esse exemplo. Nós temos aqui 4 pontos. E nós queremos encontrar as coordenadas x e y para que o vetor AB seja igual ao vetor CD. Então, primeiramente, nós precisamos encontrar as coordenadas desses vetores. Então, as coordenadas do vetor AB serão calculadas fazendo ponto final menos ponto inicial. Então, nós teremos 4 menos 1, 3 menos 2. Então, o AB tem coordenadas 3, 1. E o vetor CD, quando se faz ponto final menos ponto inicial,
nós teremos x menos 1 e y menos 3. Essas são as coordenadas do vetor CD. Então, para que o vetor AB seja igual ao vetor CD, as coordenadas 3, 1 devem ser iguais às coordenadas x menos 1, y menos 3, ou seja, o 3 tem que ser igual ao x menos 1, ou x menos 1 é igual ao 3, e o y menos 3 tem que ser igual a 1. E aí nós vamos ter aqui um sistema. Aí na primeira equação a gente isolou o x, passou 1 para o segundo membro, então ficou x igual a 4. E aqui na segunda equação, passou menos 3 para o segundo membro, ficou também y igual a 4. Foi uma coincidência, tá? Dá 4 e 4. Então, quer dizer que o ponto D deve ter coordenadas 4 e 4 para que o vetor AB seja igual ao vetor CD. E mais um exemplo sobre igualdade de vetor. Olha só. Queremos encontrar o ABC para que o vetor U seja igual ao vetor V. Agora, nós temos o vetor aqui do espaço, tem 3 coordenadas. Então, nós devemos igualar as coordenadas correspondentes. Então, A menos 2B mais C tem que ser igual a 2. O 2A mais B mais 3C deve ser igual a menos 1. E menos A mais B menos C tem que ser igual a 1. E nós temos agora um sistema com 3 equações e 3 variáveis. Queremos encontrar o ABC, nós vamos usar aqui o escalonamento de Gauss-Jordan. Vamos colocar a matriz aumentada do sistema, aplicar o algoritmo de Gauss-Jordan, e aí nós vamos encontrar esse resultado aqui, onde nós vamos concluir que o A é menos 14, o B é menos 3 e o C é 10. Bom, continuando com nossa teoria, nessa proposição é apresentado para a gente um critério para definir se dois vetores têm a mesma direção. Lembra que direção tem a ver com a inclinação, como nesse gráfico que você pode observar aqui? Então, olha só, se o vetor U tem coordenadas x1, y1 e V tem coordenadas x2, y2, e se valer uma relação como essa aqui, x1, y1 é igual a kx2, ky2, nós diremos que os vetores têm a mesma direção. Vamos colocar aqui um exemplo, olha só. Por exemplo, vetor U de coordenadas 1, 2, por exemplo, e o vetor V de coordenadas 2, 4. Esse 2, 4, você pode escrever como sendo 2 vezes 1, 2 vezes 2. Então, aqui o 2 e o 1 são essas coordenadas aqui. E esse número 2 que está aqui é esse K da definição. Aqui, nesta igualdade, é uma igualdade de vetores, né? A gente viu na definição anterior que dois vetores são iguais se as suas coordenadas correspondentes são iguais, né? Então, x1 é igual a kx2 e y1 vai ser igual a ky2. Se você isolar o k aqui na primeira equação, nós podemos escrever k sendo, eu podia ter colocado ao contrário, kx2 é igual a x1, mas se eu isolar o k, o x2 vai dividir x1. Então, vai ficar x1 sobre x2. E aqui embaixo, se você isolar o k, vai ficar y1 sobre y2. Então, olha só, aqui o critério está mais claro para você decidir se dois vetores possuem a mesma direção. Dividindo as coordenadas correspondentes, a gente vai encontrar o mesmo número, a mesma constante. Vamos ver no exemplo. Vamos ver dois exemplos para ficar mais claro o que a gente acabou de falar. Então, olha só. No exemplo 33, nós temos aqui o vetor U e V. Nós vamos dividir as coordenadas correspondentes. Então, 2 sobre menos 4 dá menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 dá o menos 1 sobre 2. E o 3 sobre menos 6 dá o menos 1 sobre 2. Então, como todas as divisões deram o mesmo número, a gente diz que U e V têm a mesma direção. Agora, esse exemplo 34. U é o mesmo vetor do exemplo 33. Agora, nós temos aqui o vetor W para a gente comparar com o vetor U. Então, vamos dividir as coordenadas correspondentes. Ó. 2 sobre menos 4 dá o menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 vai dar o menos 1 sobre 2. E 3 sobre 6 dá 1 sobre 2 positivo. Então, aqui é só por causa do detalhe do sinal, nós vamos dizer que os resultados das divisões são diferentes, porque o menos meio é diferente de meio. E nesse caso, então, os vetores não possuem a mesma direção.
quando dois vetores possuem a mesma direção, nós podemos compará-los e decidir sobre o sentido. Será que eles possuem ou não o mesmo sentido? Então, olha só. Aqui nós temos dois vetores com a mesma direção. Se essa constante k for positiva, eles possuem o mesmo sentido. E se a constante k for negativa, eles possuem sentidos opostos. Olha o exemplo. Aqui na letra A, nós temos os vetores u e v, onde nós vamos olhar o vetor v e note que ele é escrito como sendo 2 vezes 3, menos 1 vezes 3 e 3 vezes 3, ou seja, a constante k da definição é o número 3 positivo. Então, os vetores eles possuem a mesma direção. Se você fizer a divisão aqui das coordenadas correspondentes, você vai achar aquela mesma constante, que vai ser o 1 sobre 3. E como a constante é k, que está multiplicando aqui, é positiva, a gente diz que eles têm o mesmo sentido. Agora, vamos ver a letra B. Nós temos aqui dois vetores também com a mesma direção. Se você fizer a divisão, vai ficar menos 1 sobre 2. Aquela constante da divisão das coordenadas correspondentes. Agora, observe que aqui no vetor W, se você escrever 2 vezes menos 2, aqui 2 vezes menos 1, e aqui 3 vezes o menos 2, você vai ter o vetor W comparando com as coordenadas do vetor U, e o K aqui dessa definição é o menos 2 negativo. Então, a gente diz que os vetores possuem os sentidos opostos, aqui nessa letra B. Agora, nós vamos definir o que é um versor. O versor, com o mesmo sentido do vetor V, é o vetor unitário de coordenadas. Se o vetor V tem as coordenadas x, y, esse versor vai ter as coordenadas x sobre a norma de V, vírgula, y sobre a norma de V. Esse é o versor que tem o mesmo sentido de V, ou seja, é um vetor unitário com o mesmo sentido de V. Agora, nós temos uma outra definição aqui, que é o vetor unitário com o sentido oposto ao de V. Basta colocar o negativo nas coordenadas. Então, nós vamos ter menos x sobre norma de V e menos y sobre norma de V. Olha aqui o exemplo. Nós temos aqui um vetor de coordenadas 3, 1 e menos 1. Então, eu vou fazer aqui um esboço. Olha só, é como se aqui está o vetor V. Aí você quer achar um vetor que seja unitário e que mantenha o sentido de V. Então, ele tem que ter a mesma direção, então eles são paralelos e mantém o mesmo sentido. Este vetor aqui é calculado com essa primeira fórmula. Então, inicialmente, nós vamos precisar da norma de V. A norma de V é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, a norma é 11. Então, esse primeiro vetor vai ser 3 sobre raiz de 11, 1 sobre raiz de 11 e menos 1 sobre raiz de 11. Agora, se você quiser um vetor unitário, mas com o sentido contrário, um vetor paralelo, tem a mesma direção, mas agora com o sentido contrário ao de V, nós vamos ter que acrescentar uma multiplicação por menos 1. Então, ficou menos 3, aqui ficou menos 1, e esse 1 que já era negativo, agora ele ficou positivo. E todos divididos pela norma de 11. Faça um exercício de calcular a norma desses dois vetores obtidos aqui, que você vai ver que vai dar o resultado 1. Bom, então a nossa aula vai ficando por aqui, e agora eu recomendo que todos resolvam exercícios para fixar tudo que foi estudado nesta aula. E até a próxima!